Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, nessa manhã abençoada, vem aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em João, capítulo 7, versículo 37, que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e disse-lhes: Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus estava falando ali, né, sobre um grande dia da festa, o último dia. Essa festa ao qual ele se referia era a festa dos tabernáculos, ao qual os judeus acendiam candelabros e os sacerdotes faziam uma procissão levando água do rio Siloé para o altar, né, para lembrar ali da provisão de Deus no deserto e também, né, está ali buscando a chegada do Messias. Os sacerdotes, né, os judeus estavam tão presos à cultura e os rituais que estavam cegos a ponto de não reconhecer que o Messias estava diante de seus olhos. Jesus, com a sua, né, sabedoria que vem do alto, porque Jesus ele não estudou com os escribas nem com os estudiosos daquela época. Ele foi criado junto com seu pai, que era carpinteiro, e perguntavam-lhe como ele teria tanta sabedoria, né? Como ele sabia aquelas coisas. Ele estava tão preso aos rituais, tão preso à cultura, que eles não conseguiam enxergar o Messias diante dos seus olhos, né? Jesus ele falou ali sobre a fonte interminável de água viva, assim como foi falado no capítulo 4 de João sobre a mulher samaritana, uma passagem bem conhecida, no qual Jesus ofereceu a ela uma fonte de água viva, uma água interminável. Quando a mulher estava pegando água no poço, ele pediu a água, uma coisa, um fato que era incomum, né? Porque os judeus e samaritanos, eles não se davam, e Jesus foi ali quebrando já um paradigma ali, falando com aquela mulher, oferecendo a ela algo que ninguém tinha oferecido. E o que Jesus quer dizer com rios de água viva, que fluirão dentro de si, que você não sentirá mais sede. Ele falava já sobre o Espírito Santo, que viria sobre os seus discípulos após a ressurreição dele. Jesus oferece todos os dias um rio de água viva, um rio que flui eternamente dentro de nós. O que quer dizer isso? Como nós cremos em Jesus, né, como Filho de Deus, como o único suficiente Salvador, flui dentro de nós o Espírito Santo que transborda a ponto de chegar para outras pessoas, né? E há uma paz que excede todo entendimento, a ponto de a gente adorar no meio da rua. Antes de eu sentar aqui, eu estava vindo cantando, né, cantando na minha mente um louvor, adorando a Deus, engrandecendo a Deus. Isso é uma coisa que você não consegue explicar, né? Uma coisa que você tá ali, pô, Deus, obrigado por mais um dia, tu é maravilhoso. E você vai falando no meio da rua, vai orando, vai louvando. Isso é uma coisa que, como foi dito aqui na palavra, é uma fonte interminável, flui dentro de você automaticamente. E isso você consegue externar para outras pessoas. É como se estivesse transbordando mesmo a água para matar a sede de outras pessoas que estão sedentos, né, de beber dessa água. Deus nos ensina, Jesus nos ensina através dessa mensagem que sim, quem crê nele, ele não terá mais sede. Os judeus na época eles buscavam incansavelmente, né, através de rituais, através de cultura, né, através de ensinamento do homem que estava preso às leis, estava preso à lei. O homem amava tanto a lei que era capaz de amar mais a lei do que o homem, né? Eles comemoravam a Páscoa como o fim da escravidão, mas ao mesmo tempo, se tivesse algum devedor e não tivesse como pagar, ele seria pego como escravo. Olha como a coisa, né, é meio discrepante assim. Como você comemora o fim da escravidão e você pega quem te deve e coloca como escravo, porque está muito preso à lei.
e não tinha compaixão e misericórdia. Poxa, se aquele homem que pegou algo emprestado e não tivesse o que pagar na época, pô, poderia ter perdoado aquela dívida, ou então colocado mais pra frente, né? Ela, tá bom, vou perdoar a sua dívida, mas quando você voltar a trabalhar, eu quero que você me pague, eu não vou te cobrar juros, você vai me pagar a dívida que você me devia. Não, mas era muita hipocrisia, ao ponto de comemorar o fim da escravidão e colocar alguém como escravo. Então, Jesus ele veio para acabar com tudo isso, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, mas para cumprir de uma forma extraordinária. Tudo que ele fez foi cumprir a lei, até a ponto dele ser humilhado, maltratado, crucificado. Ele cumpriu a lei em todas essas coisas, mas ele veio para, não é que ressignificar, é para completar a lei, completar através do amor, através da misericórdia, através do perdão. Então, irmãos, que dentro de nós venha fluir essa água viva, venha fluir o Espírito Santo, para que através de nossas vidas, outras vidas sejam alcançadas, outras vidas possam provar e saciar a tua sede através da palavra que vem das Escrituras. Não é de mim, não é de pastor, é das Escrituras e é dos céus. Muitas vezes a gente pede inspiração dos céus, ora, jejua, né? Porque muitas pessoas são cheias de conhecimento, cheias de teologia, conhece a Bíblia do início ao fim de olhos fechados, são cheios de conhecimento, mas vazios de espírito. A Bíblia, ela é um livro inspirado em Deus, ou seja, ela é um livro espiritual. Ela não é um livro feito por um humano igual a mim, que vem da interpretação humana. Ela vem da interpretação divina. Então, para entendermos o que a Bíblia quer dizer, precisamos nos conectar com Deus e pedir a Deus o que quer dizer aquela mensagem, o que quer dizer aquela palavra. Através disso, seremos assertivos na nossa dissertação, no que nós queremos passar para quem está ouvindo ou quem está presenciando, assistindo um culto. Tudo aquilo que é dito pela nossa boca, pela nossa interpretação, é o que nós pedimos a Deus, que Deus nos direcione, que Deus nos guie, que saia das nossas bocas palavras que sejam da autorização dele. Óbvio que podemos errar, às vezes pensamos que vem algo de sairmos do nosso próprio entendimento, nós somos seres humanos, vamos errar, mas o que nós buscamos sempre é pedir a Deus para que Deus nos direcione, nos guie, nos dê discernimento espiritual para passar a palavra para frente, para que através da mensagem, da própria palavra, da Bíblia, venha alcançar corações, não pela minha metodologia, pela minha técnica, pela minha voz, por nada disso, somente pela direção de Deus através do Espírito Santo. Então que sejamos cheios do Espírito Santo, deixamos fluir dentro de nós esse rio de água viva, como Jesus falou, para que sim possamos e devemos, passar coisas espirituais, coisas que o ser humano às vezes não entende, como os sacerdotes lá queriam prender Jesus ao ponto de que ele simplesmente lá estava pregando lá, fazendo sinais e prodígios, e eles queriam matar, queriam prender, porque eles não entendiam uma coisa, eles entendiam as escrituras, mas eles não entendiam as coisas espirituais, as coisas que vêm do céu. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.